Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Aleluia, glória a Deus. Quem está vivo aí? Glória a Deus, aleluia! Aleluia, irmão. Quem está vivo tem que dar glória a Deus, aleluia. Tem que exaltar esse nome maravilhoso, aleluia, Jesus. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade, né? De estar mais uma vez na casa do Senhor Jesus, aprender um pouco mais da tua palavra. Um culto desse maravilhoso, a qual a palavra de Deus já é notória em nosso meio. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 22. Glória a Deus. Marcos, capítulo 22, no verso 34. Mateus, né? Desculpa. Essa para ver se o irmão estava ligado, né? Tá ligado aí, meus irmãos? Glória a Deus. Tinha irmão que falou assim, na minha Bíblia não tem. Glória a Deus, São Luís. Livro de Marcos, capítulo Mateus, capítulo. Tá todo mundo ligado, tá vendo, irmãos? Opa. Livro de Mateus, capítulo 22, no verso 34, amém? Eu estou com Marcos. Diz assim: ao ouvir-lhes dizer Jesus que havia deixado os seus sem resposta, e os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova, perguntando: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amai ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: amai o teu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Aleluia, pode se sentar. Livro de Mateus, capítulo 22, no verso 34, está nos dizendo que sobre os dois maiores mandamentos a qual a palavra de Deus ela nos ensina. A palavra vai dizer que Jesus ele foi agora convocado pelos mestres da lei acerca da tua palavra. E esses mestres da lei, os teólogos, as pessoas que ensinavam ali, queria pegar Jesus de alguma maneira, queria que Jesus ele fosse contra a palavra e contra a lei. Mas Jesus, ele também é perito na palavra, porque nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus ele vence Satanás através da palavra, e tudo aquilo que saía da boca de Jesus, né, era a palavra de Deus. Jesus ele não colocava autopromoção sobre ele. Jesus ele estava falando agora acerca da palavra desde quando Jesus ele veio ao mundo e começou a pregar, e Jesus pregava a palavra. E eu meditando nessa mensagem, eu comecei a entrar na palavra que vai falar que o maior mandamento, a qual a lei, qual a palavra de Deus, ela nos ensina, é amar ao teu Deus, acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E é interessante que nos dias de hoje nós vemos muito assim: Deus te ama. Quantos de nós já ouviu alguém dizer: ei, Deus te ama, Jesus te ama? Primeira coisa, quando nós vemos uma pessoa passando por alguma dificuldade, nós olhamos e falamos assim: ei, tenha ânimo, Jesus te ama. Quando nós estamos felizes, nós falamos: ei, como Jesus ele me ama.
como Deus Ele me ama. E quem nunca escutou essa mensagem dizendo: Jesus te ama? E nós vemos vários versículos na palavra de Deus mostrando e demonstrando para nós o amor de Deus. Primeiro amor a qual Deus Ele nos fez. Ele fez o mundo todo para o homem. A palavra vai dizer que Ele constrói o Éden para o homem. Ele constrói os animais, Ele constrói as florestas, Ele constrói os mares, tudo para que o homem ele viva bem. Desde o começo, Deus Ele cria o mundo todo para o homem, demonstrando o seu grande amor por nós. A palavra vai dizer que o homem ele peca, e mesmo assim, o nosso Deus Ele não deixou de nos amar. Ele precisava agora de um plano para poder nos trazer de novo a vida de Deus. E a palavra vai dizer que Ele manda agora o teu Filho, Jesus, para poder pagar uma dívida a qual estava por mim e por você. Jesus demonstrando o seu amor por nós. Nós vemos Jesus também demonstrando o seu amor quando Ele começa a curar os enfermos, se preocupando agora com os enfermos, com agora os doentes, expulsando demônios. Jesus demonstra o seu grande amor por nós. Naquela cruz do Calvário, a qual Ele se entregou como ovelha muda, também Ele demonstra o seu grande amor pelas nossas vidas. Então, realmente, Deus te ama, aleluia. E às vezes nós falamos sobre isso como uma coisa notória, como uma coisa normal. Você sabe o real sentimento dessa palavra? O real valor da palavra dizendo que Deus, Ele te ama. E a palavra vai dizer para nós também que Ele nos amou primeiro. Antes de você pensar em amar agora o nosso Deus, Ele já te amava. Antes de você estar aqui agora todo limpinho, longe do pecado, Ele já te amava. E mesmo quando você estava lá fora, trancafiado agora na mão de Satanás, Ele também te ama. Porque Deus, Ele é o verdadeiro amor para nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Mas essa mensagem no livro de Mateus não está dizendo sobre o amor de Deus. Novamente, Ele não tem agora a demonstrar o seu amor, porque o seu amor já é demonstrado na palavra de Deus. Deus Ele não tem que provar para nós se Ele realmente nos ama. E muitas vezes o que nós pensamos é: Deus não me ama, Deus não está olhando para mim, Deus não olha para minhas finanças, Deus não olha para minha casa, Deus não olha para os meus sonhos, Deus não olha para a minha família. E quantas das vezes nós pensamos que Deus Ele não nos ama? Não é sobre agora o que Ele é, porque Ele não precisa demonstrar nada para nós. A tua palavra e a sua escritura, somente Ele dá para nós um novo amanhã, já comprova o grande amor e a sua fidelidade por nossas vidas. Aleluia. Mas o que eu quero trazer nessa noite é: você ama Cristo? Você ama Deus? Porque Deus nos ama, isso é certeza, 100%. Mas você ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama a Deus sobre todo o teu entendimento? Você ama a Deus agora com o seu coração? Você ama agora o Senhor com a sua alma, com o teu espírito? Hoje o Senhor Ele quer que nós demonstremos para Ele o verdadeiro amor, porque a palavra está dizendo que Jesus agora Ele foi convocado para aqueles mestres da lei, para poder dizer sobre essa palavra, qual é o maior mandamento que está escrita na lei do Senhor. Jesus Ele vai dizer: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! É uma palavra a qual ela nos traz pensamentos, reflexões. Será que nós, com a nossa vida, nós temos amado o Senhor como prioridade em nossas vidas? Será que hoje mesmo nós conseguimos entregar e demonstrar o nosso amor, a nossa devoção pelo nosso Espírito Santo, pelo nosso Jesus, por Deus, a Trindade? Quantos de nós estamos aqui na casa de Deus, mas nós estamos com o nosso coração em outro lugar?
Quando nós estamos aqui esperando que esse culto acabe para que nós podemos voltar à nossa rotina. A palavra está dizendo para você: ei filho, tu me amas. O Senhor quer saber se você realmente ama, se você realmente tem agora tirado a sua vida, tirado um tempo para poder amar agora o nosso Criador, por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele é na nossa vida. Tu me amas, filhos. Aleluia, glória a Deus. A palavra foi falada aqui no começo que Jesus, Ele andava e Ele ministrava a tua mensagem e acarretava multidões que seguia Ele, mas nem todos o amavam, pastor Paulo Vitor. Era uma multidão que estava agora diante de Jesus, mas estava olhando para o que Jesus ele podia fazer. Jesus estava passando, Ele curava enfermos, Ele curava a lepra, Ele trazia agora a visão aos cegos, Ele expulsava demônios, legiões. Jesus também agora tocou em um menino que estava morto, e a palavra fala que o menino voltou à vida. Jesus estava ficando famoso por tudo que ele estava fazendo, mas nem todos o amavam. As pessoas que estavam ali estavam correndo atrás de Jesus porque parecia que Jesus era um tesouro, parecia que Jesus ele poderia mudar qualquer situação, parecia que se eu encontrasse Jesus, eu seria curado. Se eu encontrasse Jesus com o meu filho morto, Jesus ia trazer a vida novamente. Aleluia! Jesus começou a andar agora pela terra, e as pessoas enxergaram Jesus como um talismã. E olhando para essa mensagem, vai chegar uma parte que Jesus ele começa a pregar firme. Jesus está falando para o povo se arrepender. Jesus está falando agora que Ele é o pão da vida. As pessoas ali naquela mensagem tinham acabado de provar agora da multiplicação dos pães e dos peixes, e de repente eles queriam mais, porque quando nós somos curados, quando nós estamos agora recebendo da parte de Deus, nós queremos mais dele. Mas chegou o momento que Jesus disse: eu sou o pão, eu sou o pão, se arrepende. E quando o povo escutou sobre cerca do arrependimento, as pessoas começaram a falar: dura essa palavra de mudança, palavra que exorta, palavra que traz nós para o caminho novamente, palavra que chacoalha nossas vidas e fala assim: ei, acorda, ei, o fim está próximo, ei, você está perdendo o seu tempo na casa de Deus. Uma palavra dura como essa. Aleluia. Aquela multidão a qual seguia Jesus dispersou totalmente. De repente o encanto acabou. De repente, com as duras essas palavras, quem pode suportar essas tais palavras? Jesus olha agora para os seus discípulos e fala assim: quem juntamente com eles? Mas aqueles que amam verdadeiramente, ele sabe que não tem outro caminho, que não tem para onde nós iremos, Senhor, para onde nós vamos, não tem outra alternativa para nós. Nós só temos o nosso Deus e somente Ele. As pessoas olharam para Jesus como um talismã, e muitos de nós vemos na casa de Deus hoje achando que Ele vai resolver todos os nossos problemas, achando que Ele agora é um talismã, uma lâmpada mágica com qual nós podemos chacoalhar Ele aparecer e falar assim: o que você quer? Mas a palavra de Deus para mim e para você é: você ama verdadeiramente Jesus? Será que nós temos ofertado diante dele uma adoração agora equivalente à sua grandeza e à sua misericórdia? Ei, a palavra vai dizer também que Jó era um adorador de verdade. Quando Jó adorava o Senhor, ele adorava em espírito e em verdade, ao ponto que Deus, o próprio Deus, vai falar agora para Satanás: ei, você tem olhado para Jó, íntegro, fiel, desvia agora do mal, se arrepende. Satanás não acreditou que era possível um homem amar a Deus sem querer nada em troca. Satanás falou assim: ei, mas ele tem tudo isso,
né? Ele te adora, ele desvia do mau caminho, porque ele é rico, porque ele tem bons filhos, ele tem boa casa, porque ele tem bons animais. Me deixe tocar agora em tudo que ele tem, para ver se ele não vai agora blasfemar diante da sua face. E muitas vezes é isso. Se o Senhor agora permitir que Satanás ele se irangue na minha vida, nós viramos as costas para Deus, porque realmente nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Todas as coisas, meus irmãos. Jó colocou agora o seu amor sobre todas as suas coisas, porque Satanás tirou os animais, Satanás tirou a sua riqueza, Satanás tirou os seus filhos, Satanás tirou a sua saúde, e mesmo assim a palavra vai dizer que Jó se manteve firme e íntegro diante da presença de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Será que nós amamos realmente o nosso Cristo? Será que nós realmente amamos agora verdadeiramente o nosso Redentor, o nosso Salvador? Eu vejo que sempre nós colocamos coisas diante do altar de Deus, empecilhos diante da presença de Deus. Eu não posso estar na casa de Deus porque eu tenho um compromisso. Eu não posso estar esse dia porque eu já tenho algo para poder fazer. Nós agora não colocamos a presença de Deus como prioridade em nossas vidas. Achamos que nós vamos vencer o mundo sozinho, vencer as nossas dificuldades sozinho, e usamos às vezes a presença de Deus como um amuleto. Mas não era isso que Jesus estava falando nessa palavra. Jesus está falando assim, que aqueles que quiser vir após mim, como o pastor Paulo Vitor ele disse aqui nessa noite, nós precisamos amar Deus sobre todas as coisas. Aleluia! Pastor, todas as coisas, você está falando sobre a minha esposa, os meus filhos? A palavra vai dizer, irmão Wellington, que aquele que ama o seu pai, a sua mãe ou a sua família mais do que eu, não é digno da presença de Deus. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus está dizendo. Se alguém ama mais os tesouros desse mundo, também não é digno da presença de Deus. Aleluia! Ei, aonde está o nosso coração, igreja? Aonde está a nossa vida? O que nós estamos fazendo agora com esse amor a qual Deus ele já nos deu e provou na cruz do Calvário que Ele nos ama? Até onde nós vamos com o nosso egoísmo? Até onde nós vamos com a nossa falta de compromisso diante da presença de Deus? Aleluia! Até onde nós vamos com isso? Ou nós amamos o Senhor totalmente, Ele não aceita 99%, Ele não aceita 90%, Ele quer nós totalmente. A palavra está falando que Ele quer corpo, alma e espírito. E o segundo mandamento é que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus já é difícil, porque nós estamos nessa terra e muitas vezes nós colocamos tantas coisas diante da presença de Deus, colocamos nossos sonhos, mas nós não paramos para poder pensar que foi falado aqui, pastor, que os sonhos de Deus, eles são maiores do que o nosso. Aleluia! Nós escolhemos o nosso caminho, e foi falado aqui também que o caminho de Deus, ele é mais alto do que o nosso. O que está falando para nós nessa noite é assim: ei, venha viver os meus sonhos, venha viver o meu caminho, venha viver a minha vida. Pastor, como eu faço isso? Eu quero viver os sonhos de Deus. Eu quero agora estar apto a pregar a palavra de Deus. Eu quero estar apto a entrar no reino dos céus. Para poder entrar no reino dos céus, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, do seu coração, da sua mente, da sua alma e do seu espírito. Não tem como. E o segundo mandamento, pastor? O segundo mandamento é nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós ontem, conversamos com o Juvenil bastante sobre isso, sobre o quanto nós estamos
em falha no amor. Quando que nós não estamos sentindo a dor do nosso próximo. E nós estamos falando ali sobre alguns dos juvenis, né, que já não estão mais conosco. E a importância de nós cuidarmos das pessoas que estão do nosso lado. E isso serve para a igreja também. Às vezes nós estamos aqui num ambiente e não sentimos a falta dos nossos irmãos que não estão aqui hoje. Como é bom, né, irmão, mas quando nós estamos passando por algum problema e de repente chega uma mensagem de um irmão dizendo assim: ei, irmão, você fez falta no culto de hoje, eu não te vi lá, aconteceu alguma coisa, eu posso fazer algo? E quantos aqui faltou e já recebeu uma mensagem de algum irmão aqui, a não ser da pastora ou do pastor? Quantos aqui não mandou uma mensagem para o irmão a qual nós estávamos aqui nessa noite? A palavra está falando assim: ei, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você gosta de receber uma mensagem, se você gosta de ser abraçado, se você gosta de receber presentes, começa a abraçar, começa a presentear, começa a orar para a vida das pessoas. É um amor a qual a palavra de Deus está nos expressando aqui nessa noite. Um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor que excede todo entendimento, o verdadeiro amor. E como é bom receber algo de alguém, como é bom ser usado para poder abençoar a vida de alguém. Às vezes nós esperamos receber algo, mas, meu Deus do céu, o dia que você poder abençoar uma pessoa é maravilhoso. E também o dia que você passar por necessidade e de repente alguém chegar na sua porta e ajudar a sua vida também. Nós falamos aqui ontem sobre os cooperadores da casa de Deus, as pessoas que sustentam o ministério. Você vê lá Elias pregando a palavra de Deus, você vê lá Moisés pregando a palavra de Deus, os discípulos pregando a palavra de Deus, Paulo pregando a palavra de Deus. Mas de repente nos bastidores, Paulo, ele contava agora com Lucas, o médico, Timóteo, ele contava agora também com a mãe de Timóteo, com a avó de Timóteo. Ei, o ministério de Deus, o nosso ministério, ele vai só dar certo se nós começarmos a ser cooperadores na casa de Deus. Aleluia! A palavra vai dizer que Maria, ela sustentava financeiramente o ministério de Jesus. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que amam a Cristo, pessoas agora que dão a sua própria casa para poder o profeta dormir e descansar, pessoas que abriram agora a sua própria casa para poder ser um ponto de pregação, para que agora a palavra chegasse até os seus vizinhos. Ei, igreja, será que nós amamos a Deus? Será que nós amamos o nosso próximo? A palavra está falando assim: ame até os seus inimigos. Meu Deus. Aleluia! Amar o próximo não depende de quem é o próximo. Se ele é meu próximo, eu tenho que amar, dependente do que ele me fez. Aleluia! E a palavra fala também, que a pastora estava dizendo esses dias, né? Se nossos inimigos baterem na nossa casa, a palavra fala no horário de meia-noite, pedindo um copo d'água, nós temos que abrir e dar esse copo d'água. Meus irmãos, o Senhor não nos colocou aqui como juízes para poder julgar a vida de ninguém. Aqui foi falado nessa noite também sobre o joio e o trigo. Sabe quem é o joio? É aquele que não contribui para nada, é aquele que não ajuda para nada, ele só atrapalha, ele é aquele que inflama a fofoca, ele é aquele que inflama discussões, ele é aquele que está por trás, trazendo mal dentro da igreja. Aleluia! Meu Deus, glória a Deus! E a palavra vai falar que o joio, ele sufoca o trigo, e o joio tem matado vários trigos. E a palavra está falando que ele até se parece com o crente, ele anda como crente, ele se veste como crente, às vezes até fala como crente, mas dentro está vazio, não tem nada dentro dele, está vazio. Aleluia! Agora o trigo, a palavra vai dizer que o trigo, ele está cheio,
Pedro, ele foi julgado, pastor Igor, como um trigo. E Satanás, ele queria se andar na vida de Pedro, porque a palavra vai dizer que Pedro, ele era um trigo novo. Mas Pedro, por mais de ser um trigo novo, ele estava cheio da presença de Deus. Aleluia. E quando o Senhor passar a peneira, ei, meus irmãos, todas as cascas vão ficar. Aleluia. Ei, não passa casca agora na peneira. Ei, já foi ali, já peneirar ali areia mesmo? Ei, só desce areia, as pedras ficam. Na colheita do café, eles estão ali passando o café, a folha, a casca, ela fica, só cai o grão de café. E a palavra de Deus falou nessa noite: ei, cuidado, porque vai chegar um dia que o joio e o trigo eles vão ser pesados. Eles vão passar na onde? Na peneira. E muitos daqueles que achavam que estavam enganando alguém, achavam que estava cheio, mas estavam vazios, porque não amava a Deus agora sobre todas as coisas, e nunca ajudou ninguém, nunca estendeu a mão para ninguém, nunca agora se permitiu ajudar alguém. Sim, Deus. Eu estava conversando com o irmão Hélio esses dias, nós estávamos falando de pessoas que têm a mão mirrada, né? Pessoas que têm uma dificuldade de abençoar outras pessoas. E nós vemos que essas pessoas que têm dificuldade de ajudar são as pessoas que mais gostam de ganhar. E nós conversamos ali um pouco, eu e o irmão Hélio esses dias no Instagram não, no WhatsApp, né? E ele estava falando para mim: irmão Douglas, se as pessoas soubessem a chave que é ser um abençoador, Sim, Deus. e se você soubesse a porta de prosperidade que você abre na sua vida, ajudando o seu irmão, ajudando o seu próximo, ah, meus irmãos, você ia começar hoje a contribuir com o reino de Deus. Aleluia. Nós estamos falando aqui com os jovens sobre isso. Às vezes tem uma pessoa do seu lado passando frio e você tem 3 blusas de frio, mas você é apegado, você não consegue agora desapegar das coisas. Meus irmãos, quanto mais nós abençoamos as pessoas, mais nós recebemos de Deus. Ei, não existe outra fórmula para isso. Quer ser próspero, quer ser abençoado, comece a abençoar, comece a fazer o bem. Ei, quando vim agora falando assim: ei, irmão, tá sabendo? Ei, a primeira coisa que tem que sair da sua boca é assim: ei, irmão, não estou sabendo, eu não quero saber. Sabe o que eu quero saber? Se nós vamos orar por essa vida, Deus. E não seja você agora o incendiário do mal dentro da casa de Deus. Não seja você agora a pessoa que vai trazer uma notícia, mas seja você aquela pessoa que ora, aquela pessoa agora que tem o verdadeiro amor de Deus dentro de si, que propague agora as boas novas do Evangelho. Sabe por que as pessoas seguiam Jesus? Porque Jesus, por onde ele passava, ele fazia o bem. As pessoas queriam estar perto de Jesus, porque Jesus passava e de repente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu tenho misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. De repente Jesus estava ali, e de repente traga uma mulher agora adulta perto dele. Jesus fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não estava preocupado com o mal, Jesus estava preocupado em fazer a diferença nesse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Quantos de nós esperamos receber uma mensagem quando nós não estamos bem, quando nós estamos passando por alguma dificuldade? Ei, meus irmãos, Deus não vai descer lá de cima e apresentar diante de nós falando assim: faça a minha vontade, seja produtivo no meu reino. Não, Ele depende de que você faça aquilo que Ele enviou você para poder ser feito nessa terra. Aleluia. Quer ser abençoado? Comece a abençoar. Aleluia. Ei, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Comece a renunciar a convites e coloque o Senhor como prioridade na sua presença. Aleluia. Ei, é buscar
primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E quantas vezes nós vamos ter que apregoar isso nesse ministério? Buscai primeiro o reino dos céus, buscai primeiro o reino dos céus. Há demais coisas, irmão Antônio, Deus acrescentará, aleluias. E não vamos mudar de vida, não vamos conhecer o nosso amado, se nós não estivermos agora dispostos a renunciar. João Batista, ele foi perseguido, degolado, sabe por quê? Porque ele pregava: arrependa-se e crê no Evangelho. Era só isso que ele queria. Se você vê aí fora, muitas pessoas sendo mortas, porque não pode entrar uma Bíblia no país, não pode falar de Jesus nesse país, e muitas pessoas têm sido agora mortas, caçadas, mas mesmo assim, é um prazer sofrer por esse nome. Aleluia! E nós aqui, nós temos tudo, meus irmãos. Nós temos tudo. E às vezes nós entramos aqui tão para baixo. Meus irmãos, nós temos uma igreja de jovens. Olha de jovem. Olha aqui, todo mundo aqui é jovem. Glória a Deus! Pessoal, eu creio que a pessoa mais velha aqui é o nosso pastor. Mesmo assim é jovem. Mesmo assim ele é jovem. E parece que quando nós estamos aqui, parece que tem um peso tão pesado em nossas costas, que nós não conseguimos glorificar, que nós não conseguimos saltar de alegria na presença dele, que nós não conseguimos dar um pulo, dar um grito: Senhor, eu te amo, Senhor, muito obrigado, Senhor, eu tenho vida. Ei, no primeiro louvor que nós louvamos aqui, falou aqui que nós elevamos os nossos olhos na montanha, porque lá veio o nosso socorro. Glória a Deus! Não foi isso que nós louvamos aqui? Mas parece que só saiu da boca, né? Porque se nós temos esperança, se nós estamos olhando acima dos montes, quem são os montes? Os montes são meus problemas. Os montes são os leões que eu tenho que matar todos os dias. Os montes são agora as perseguições. Os montes são as minhas próprias emoções que muitas vezes têm me tirado da presença de Deus. Mas nós vamos aqui, todo mundo com o olho fechado, Senhor. Eu elevo os meus olhos. Se você eleva os seus olhos, você está olhando agora para quem? É aquele que tem todo o poder, toda a autoridade sobre as nossas vidas. Aquele que está acima dos montes, aquele que está acima dos nossos problemas, aquele que está segurando a sua casa. Por mais que você acha que ele não te ama, por mais que você acha que ele já te esqueceu, a sua vida tem sido cuidada pelas mãos do Altíssimo. Ei, você ama Cristo? Aleluia! Eu quero que essa pergunta ela fique no seu coração a semana toda. Ei, se eu amo a Cristo, eu vou desviar. Ei, se eu amo a Cristo, eu não vou falar. Se eu amo a Cristo hoje, eu vou fazer um jejum, vou fazer uma consagração. Se eu amo a Cristo, eu quero aprender mais dele, eu vou ler a palavra. Ei, se eu amo a Cristo, eu quero conversar com ele. Se eu amo a Cristo, eu vou renunciar agora às propostas. Se eu amo a Cristo agora, eu vou perseverar na minha fé. Se eu amo a Cristo agora, eu vou me colocar diante da presença dele como sacrifício vivo. Senhor, eu estou aqui, usa-me. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Sabe por que dói? Porque se nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar assim: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Vou repetir: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Jesus, ele olha lá de cima e fala assim: ei, quem eu vou enviar? Ele olha agora para Deus. Deus, quem irá por nós? Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas nós não estamos aqui pelo reino, nós estamos por nós mesmos. E agora o Espírito Santo de Deus, ele te pergunta para você: ei, eu posso te enviar agora como flecha? Eu posso te enviar como flecha nessa noite? Ei, tem muitas pessoas lá fora passando necessidade, sendo destruídas. Eu posso te enviar agora como flecha às nações.
Será que você pode agora usar o seu corpo agora para poder profetizar sobre essas nações? Será que você pode usar a sua boca agora para poder profetizar, expulsar demônios, para poder agora sarar enfermidades? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor Igor, quando o Senhor ele envia os 12, a primeira coisa que ele fala assim, ó, eis que eu te dou autoridade. A primeira coisa a qual o discípulo ele foi agora enviado como flecha. Jesus fala para ele assim, olha, nessa noite, esse dia, eu te dou poder, autoridade sobre demônios, sobre enfermidade e sobre até vidas. Vai, se encontrar enfermos, cure. Se encontrar pessoas endemoniadas, expulse. E se encontrar até pessoas mortas, ressuscite. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem está ligado. Isso aqui é para quem agora ama o Senhor, agora sobre todas as coisas. Esse aqui é para aquele que fala assim, eu me envia, eu quero ser usado como flecha na mão do arqueiro. Aleluia! Foi falando, eu acho que semana retrasada agora sobre a seara, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E eu falei até aqui pro juvenil, né? Como tem pessoas agora que estão trabalhando ao nosso derredor, pessoas que sustentam esse ministério. Ei, se tem agora um som, se tem agora uma mesa de som, se tem aqui as baterias, se tem as coisas aqui, foi porque pessoas investiram no ministério. Aleluia! Tem pessoas trabalhando que nem formiguinha. Talvez você não viu, mas tem pessoas trabalhando que nem formiguinha. Eu citei até o irmão Clailton ontem, porque se não fosse a vida dele, hoje mesmo nós estávamos sem som. Mas tem pessoas trabalhando agora no reino de Deus. E tem pessoas agora sentadas como um joio, não produzindo nada diante da presença de Deus. Aleluia! Sim, Deus. É assim, eu estou na igreja, já está bom. Eu estou de dizimista, já está bom. Eu estou de sexta-feira, já está bom. Eu estou no estudo bíblico. Ei, meus irmãos, dá vergonha também vir no estudo bíblico de tantas poucas pessoas que estão preocupadas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Ei, vai doer, mas vai te curar daqui a pouco. Aleluia! Sim, Jesus. Pessoas interessadas a estar aqui, a querer conhecer. E quem é esse Deus? Ei, o que eu posso usar no meu benefício da palavra de Deus? Quem eu sou? O que Ele me deu? Meus irmãos, se você pegar a vida da nossa irmã Aline, de quando ela chegou aqui e o quanto ela cresceu espiritualmente, só estando aqui nos estudos bíblicos, aprendendo um pouco mais de Deus. Meu Deus! Prova viva! Pessoas que estão preocupadas agora de se encher da presença de Deus. Pessoas que estão preocupadas agora, ei, se alguém chegar de perto de mim pedindo uma oração, será que eu vou orar? Será que eu estou preparado? E a coisa que mais dói na gente é quando nós vemos pessoas dependendo de Deus e nós estamos vazios. Imagina o irmão Hélio, chega na sua casa lá, 11 horas da noite. Olha, eu estou com a minha filha doente aqui. Eu fiquei sabendo que você é cristão. Será que você pode orar? E qual seria a sua atitude? Eu vou ligar para a pastora Cris, eu vou ligar para o pastor Alísio, eu vou ligar para o pastor Paulo Vitor, eu vou ligar. Ei, meus irmãos, nós não somos joios, nós somos trigo, nós somos cheios da presença de Deus. Foi falando aqui, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou louvar, porque quando eu busco, quando eu oro, o Senhor Ele se apresenta a mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele virá. Tinha uma igreja que ela pensava estar viva, mas a palavra fala assim, eu conheço as suas obras. Você parece estar vivo, mas está morto. Meu Deus, o Senhor Ele não quer pessoas aqui cheias de máscara. Eles querem verdadeiros adoradores, a qual adora em espírito e em verdade. Ei, venha com as suas frustrações, venha com o seu medo,
venha chorando, venha com dor, venha magoado, venha leproso, mas venha do jeito que você está, porque certamente você vai sair daqui curado, vai sair daqui nova pessoa. Sabe por que nós não somos abençoados? Porque às vezes nós não temos o que comer lá em casa, mas nós chegamos aqui na igreja tudo chique, tudo bonito, mas não temos nada lá em casa. Chegou a hora de nós pedirmos, Senhor, ei, ora por mim, eu estou precisando. Tem várias pessoas aqui que nós estamos fracos e não tem coragem de pedir uma oração. Aleluia. Ei, não venha de máscara, porque nós olhamos para você para estar tudo bem. Mas venha agora, venha transparente, venha sem mentira, venha sem engano. Não gostou? Não gostei. Pastor, eu não gostei. Está tudo bem não gostar. Está tudo bem não gostar. Nem sempre nós vamos agradar todo mundo. Você não sabe? Nós somos carnais. Nós erramos. Todo dia nós erramos. Mas sabe qual é o problema do erro? É nós sermos Saul. Saul, ele erra. E ele continua achando que está certo. Mas quando nós erramos como Davi, no segundo coração. É uma pessoa que ele se arrependa. Senhor, tira tudo que eu tenho, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Não tira de mim a sua graça. Não tira de mim a sua misericórdia. Não tira de mim o seu amor. Davi sabia o que tinha valor, pastor Igor. Saul estava preocupado com o quê? Com o trono, com o reino. Mas Davi falou, Senhor, tira o trono, tira o reino, tira agora o dinheiro, tira a carruagem, tira as capas, tira agora, Senhor Pai, tudo que eu tenho, tira até a coroa, mas não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! A palavra é, finalizando, né? Será que nós amamos a Deus? Faça uma reflexão da sua vida hoje. Será que as suas atitudes, porque palavras é fácil, né? Eu vim com uma palavra aqui dizendo assim, como eu amo a Deus. Mas os nossos exemplos de vida, quem nós somos de verdade, isso que importa. Não adianta eu vir aqui na casa do Senhor, só nesse ambiente aqui. A palavra está falando sobre nós. Guarda isso no seu coração. Coloca isso agora na tábua do teu coração. Ame a Deus sobre todas as coisas. Não renuncie, não sonegue, não negocie com o mal. Porque uma manchinha em nossos corações, ela pode tirar a nossa salvação e pode tirar a nossa vida. Não estou falando para você não errar, para você não pecar. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando para você, você ter agora a sensibilidade do Espírito Santo, ser transparente. Senhor, eu errei mesmo, eu falei, me perdoa. Nós chegamos agora no nosso irmão, eu errei com você, eu estava nervoso, eu não estava bem. Seja transparente diante do altar de Deus. É isso que Ele quer, uma igreja que tem um coração de verdade, não um coração de pedra, não um coração agora sem sentimento, não um coração agora que não olha para o irmão e fala assim, está merecendo, está em pecado, errou, tá bem? Quem somos nós? Quem somos nós? 2 mandamentos, amar a Deus e amar o nosso próximo. Irmão, isso vai ser pesado na balança. Você pode lá fora fazer bem para muita gente, mas se não for por amor, não tem valia nenhuma. Você pode fazer consagração, você pode fazer agora vigílias, você pode tirar o arroz, tirar o feijão, você pode fazer jejum agora, tirando carne, tirando isso, tirando aquilo. Se não for por amor, não tem valia nenhuma. Se não for para o reino de Deus, não tem valia nenhuma. Não tem nada. Glória a Deus. Amar o Senhor como sobre todas as coisas. Eu convido, se coloca de pé.
semana nós podemos fazer diferente. Hoje se inicia uma nova semana. Que essa semana venha ser totalmente diferente em nossas vidas. Que nós vamos colocar em prática. Porque tem muita palavra entrando em ouvidos e saindo. Tem muitas palavras entrando agora que não cabem em nossos corações. Nós viemos aqui, aprendemos, Senhor, eu vou mudar, vou fazer, mas saiu dali já começa a blasfemar, murmurar, sai dali já começa a pensar, ei, acabou, deu tudo errado. Ei, o Senhor já falou aqui hoje, através da boca do teu profeta, hoje no começo do culto, receba a vitória. Foi falado aqui através do pastor Paulo Vitor, receba a vitória, saia daqui da casa com a vitória, saia daqui com a sua resposta. Já foi falado aqui. Sair daqui hoje com a sua resposta, meus irmãos. Mas sair daqui também transformado. Sair daqui com a palavra no seu coração. Sair daqui mudado. Se você errou até agora. A partir de agora, comece a fazer o certo. Chegou uma hora que eu falei para minha esposa assim, falei, amor, eu estou cansado de pagar preço. Começamos a mudar a nossa atitude. Meus irmãos, está cansado de carregar preço? Está cansado de carregar coisas que você não suporta mais? Muda as suas atitudes agora, em o nome do Senhor Jesus. Comece a colocar o Senhor como prioridade. Comece a ser transparente diante da vida de Deus, que Ele vai fazer a vontade sua, e é boa e agradável. Oremos. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo, Pai, a palavra de hoje é: se nós te amamos. Nós olhamos, Senhor Pai, para nós as atitudes que nós temos feito aqui. Tudo, Senhor Pai, que nossos frutos, porque o que mostra, Senhor Pai, nossas vidas são nossos frutos. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor Pai, porque às vezes nós temos entrado aqui cheios. Mas cheios, Senhor Pai, cheios de perguntas, cheios de podridão, cheios do mundo, cheios, Senhor Pai, agora, Pai, de coisas que não provém de Ti. Espírito Santo de Deus, Pai, muda, Senhor Pai, a nossa vida aqui hoje. Nós declaramos: o Senhor é o suficiente para nós. A Sua graça, Senhor Pai, é o suficiente para nós. Nós Te amamos. Nós, Pai, queremos ser usados como flecha na mão do arqueiro. Pai, queremos, Senhor Pai, ser enviado às nações. Pai, às vezes não vamos ser enviados, Senhor Pai, às nações, mas vamos sustentar muitos projetos através das nossas vidas, através da nossa oração, através, Senhor Pai, das nossas mãos, a qual nós temos contribuído para o crescimento da Sua obra, Senhor. Pode ser, Senhor Pai, levar um copo d'água. Pode ser, Senhor Pai, agora acomodar um irmão. Pode ser, Senhor Pai, interceder por alguém. Pode ser, Senhor Pai, agora arrumar uma luz. Pode ser, Pai, coisas simples. Mas nós queremos trabalhar para o Teu reino, Senhor. Mas nós não queremos entrar e sair da mesma forma. Nós queremos transformação de vida, Senhor. E o Senhor nos deu mais uma semana, Pai. Não éramos merecedores dessa semana, mas o Senhor nos deu, Pai. Nós queremos, Pai, usar, Pai, essa semana para poder glorificar, Senhor Pai, o Teu santo nome. Por onde, Pai, entrar a cada jovem aqui, que a Sua luz vai entrar juntamente com ele. Aonde, Senhor Pai, entrar, Senhor Pai, cada obreiro, Pai, que seja feito a Sua vontade, Pai. Nos leva, Senhor Pai, as pessoas que estão cansados, sobrecarregados. Nos leva, Senhor Pai, aos órfãos, às viúvas, aos enfermos, aos endemoniados, Senhor Pai, porque foi isso que o Senhor nos escolheu, e nós estamos aqui para poder trabalhar para o Teu reino e fazer a Sua vontade, Senhor. Usa, Pai, a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor Pai, agora, Pai, que o Senhor, Pai, venha colocar autoridade, Pai, na vida de cada um aqui agora, Pai, venha selar com o Teu grande amor, Senhor Pai. Venha selar com o poder e a autoridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas são para Jesus, amém? Aleluia.